o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do médium. A polícia não tem conhecimento do seu paradeiro, estamos trabalhando no sentido de tentar localizá-lo. Os advogados dele têm cooperado? Os advogados estão mantendo contato, mas independente disso, a Polícia Civil está fazendo seu trabalho. Em Abadiânia, no interior do estado, a movimentação na casa do Inácio de Loyola diminuiu bastante nos últimos dias. O Conselho do Centro Espírita vai se reunir no fim de semana para decidir se entra em recesso no fim do ano. Os poucos fiéis que continuam frequentando o local defendem João de Deus. Eu nunca vi nada suspeito, nada. Então, eu estou acreditando que isso seja acusações fantasiosas. O religioso foi visto em público pela última vez na quarta-feira, quando esteve na casa do Inácio. Ele fez um breve discurso para os frequentadores e, na saída, negou as acusações. Em nota, o advogado de João de Deus disse que o Ministério Público negou à defesa o acesso às cópias dos depoimentos, sob o argumento de preservação do sigilo, e afirmou que é inaceitável a utilização de artifícios para se impedir o exercício do direito de defesa. O médium, ele está aguardando, as decisões da defesa, Nós estamos fazendo algumas tratativas, estamos tratando algumas estratégias, e tão logo isso esteja definido, a justiça terá acesso a ele. Até agora, 330 mulheres já declararam terem sido abusadas pelo médium. Nessa sexta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás. O objetivo é colher informações sobre mulheres americanas que teriam sido vítimas de João de Deus. Por telefone, conversamos com uma brasileira que mora na Alemanha há mais de 20 anos. Com medo, ela pediu para não ser identificada. A mulher conta que nos anos 90 chegou a ser abusada 3 vezes pelo religioso, durante atendimentos numa sala separada na casa do Inácio. Sabe o que ficou uma coisa na cabeça? Foi aquele homem fazendo ejaculação, entendeu? E falando que teria que para o meu bem, seria uma cura para... E o tapa, na hora que eu virei, o tapa que eu dei, porque foi um absurdo, ele tentando abrir a minha blusa e tudo, e depois lá fora, ele andando com aqueles guarda-costas, ele fazia de conta que nem me conhecia. As primeiras denúncias contra o médium foram feitas para a ativista social Sabrina Bittencourt. Por telefone, ela contou que uma das mulheres que relataram abusos cometeu suicídio esta semana. A única coisa que eu posso dizer é que o nome dela era Silvia, que os pais dela não acreditavam nela, que ela estava com depressão profunda, que eu atendi ela por 3 meses. Ela foi enterrada ontem. A gente está em estado de choque ainda. Ana Maria deixou de frequentar o centro em Abadiânia há quase 40 anos e revela que não tinha denunciado João de Deus antes por medo. Eu morro de medo daquele homem é assassino, gente. Ele matou meu filho para não deixar nascer ele como homem, para ele não assumir, mas eu tenho medo dele matar minha família. O ex-presidente Lula virou réu em mais um processo da Lava Jato por lavagem de dinheiro. Posso parar, por isso essa voz da manhã. Salve, gente minha, boa noite. Eu vi muitos cabelos brancos na fonte do artista. O tempo não para. No tanto ele nunca envelhece. A net tá de Roberto Carlos, né, gente minha? Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, e é o chão. Vamos lá. Ouvi seus gritos de cada vontade encoberta. Aquele certa de todas as coisas. Não vale um caminho sob o sol.
É o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Vai. Por isso uma força nos leve a cantar, que nós vamos sabotar essa voz do mundo. Essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Salve, gente minha, boa noite. Eu sou Cláudia Ricken, da Quantum House. E venho aqui consternada com essa história. Vamos falar de João, né? E de Deus nós vamos ter a companhia e o apoio. É importante a gente falar de João porque o silêncio é o elemento mais perverso para abusadores e também para situações difíceis da vida, né? Há situações, segredos de família, há silêncios, há sintomas e situações que a gente é ensinado que não deve falar sobre aquilo, que aquilo não é bem correto. Então eu vou começar lendo para você o que uma formanda minha de programas de superação de estresse pós-traumático complexo, uma lutadora, uma mãe solo, me escreveu num grupo secreto que nós temos, veio a conversa do João de Deus, por ocasião do pedido de prisão dele finalmente. Quero registrar que a questão de um ano eu recebi um casal na Quantum House, lá de Goiás, ela da Alemanha, ele da região de Brasília, e eles estavam lá e eles trouxeram essa notícia de que havia abuso, de que havia essa coisa. E eu fiquei, será? Ouvi aquele casal, os conheço, uma gente que eu não conheço muito profundamente, ela conhece mais ele, sei que é um lutador, que é alguém que tem lá a sua vida de fazer justiça social e tal. Como às vezes tem uns exageros, eu digo, será que é isso mesmo? Eu fiquei com essa informação, João de Deus não é flor que se cheire. Quando estourou agora a matéria, e claro, não há dúvida, né? Essas mais de 300 mulheres que já prestaram queixa e que fizeram relatos, bastante óbvio. O pedido de prisão já foi feito e ele está desaparecido agora, o que é uma espécie de confissão, né? Mas a própria filha o processou e nesse processo o acusou de abusá-la desde os 10 anos de idade. Então, quando a gente fala de abuso sexual, o constrangimento e a vergonha deve ser devolvido para quem pertence, para o doente abusador. Essa então paciente escreve: eu fui no João de Deus há 3 anos com minha filha cadeirante. Eu a conheço os filhos, que são 3, a mãe solo, a lutadora que é essa mulher, aqui de São Paulo. Ficamos numa sala sozinhos e ele começou a me dar uma bronca, dizendo que eu não queria autorizar a cirurgia espiritual. Luciana, a filha dela, que tinha 12 anos, respondeu para ele: minha mãe não tem culpa de nada, eu não gosto de você, você não é um homem bom. Fomos convidados a sair de lá aos berros. E a Luciana gritava: você é muito mal. Imaginem a minha cara. E tive medo de represálias espirituais. Imaginem a minha cara e tive medo de represálias espirituais. Olhei para ela e disse: o que deu em você? Ela me respondeu: nunca mais volto aqui. Não gosto dele. Você não viu o que eu vejo. Na noite anterior da nossa ida à Abadiânia, ela tinha tido um pesadelo que ele machucava uma menina e beijava ela depois de fazê-la sangrar. Me lembro dela contando a caminho do aeroporto e eu dizia que ele era um homem bom que fazia coisas incríveis e que quem sabe poderia ajudá-la a melhorar das dores. Ela viu o que ninguém via. Eu sempre achei que a Luciana tinha uma sensibilidade incrível. Em vários momentos ela previu coisas nas nossas vidas com muita precisão, mas essa eu não imaginava. Agora vou prestar muita atenção no que ela pressente.
uma outra formanda, uma outra paciente, uma outra... Na verdade, são formandos bastante autônomos, né? Vão comentando que era bem estranha essa agressividade que ela relata num local de cura, que alguns centros e alguns lugares onde isso acontece. E aí uma terceira conta de que uma coisa horrível de perceber, ao mesmo tempo formidável, porque não é incomum encontrar pessoas super espirituais aprontando. Ela diz, eu me lembro de uma comunidade de testemunho de Jeová, ou coisa parecida nos Estados Unidos. Enfim, pai e filho tinham 200 mulheres, cada um, e ainda abusava das filhas menores, algo muitíssimo comum. Pensa melhor disfarce impossível. A gente se sente até culpado por desconfiar de pessoas assim. Há muitos satanistas infiltrados em igrejas com práticas de abuso infantil, às vezes conventos onde as freiras abusavam física e sexualmente de órfãos. Bom, o clero, assim como a política, assim como a direção de empresas, os lugares onde há espaço para liderança, é um lugar onde há bastante psicopatia, perversão, narcisismo. Mas ela traz um último historinha aqui, uma, enfim, terceira pessoa, que acaba se desconfiando de qualquer religião, porque abusadores estão em todas, católicas, evangélicas, espíritas, sem raça, credo religioso, sexo, mulheres são sacanas também, pessoas doces e gentis, por fora mais ridículas moralmente. E ela fala que o diabo quer que a gente duvide do amor de Deus, que esse é o propósito na descrição dela. E quem acha que está seguro disso deveria ter atenção redobrada. E aí ela conta uma história, e eu gostei muito, queria partilhar isso com vocês, que ela foi a uma... Primeiro ela diz que foi fácil para ele fazer essas sacanagens, ele e o João, sobre o que nós estamos, falemos de João, né? Em nome de Deus, falemos de João e ponhamos limite em abusador. Foi fácil para ele fazer essas sacanagens porque algumas pessoas lá estavam muitíssimo machucadas e vulneráveis, sem ter um pingo de bordas e mergulhados na vergonha e na culpa, sem poder contar nada para ninguém. É muito difícil perceber um abuso rolando. E aí vem a história de um lugar que ela foi para fazer um centro. Então ela fala, olha, são muitas mensagens de todo mundo contando casos que foram. Está aqui uma outra sobrevivente, mentora em formação, gente com nível de consciência alto, percebendo essas coisas que nos aconteceram. E eu quero dizer que alguns de nós passamos abusos mais sutis, às vezes abusos sexuais, que são, como eu gosto de dizer, uma forma de ludibriar o nosso desejo original. E isso deixa marcas e vergonha tóxica e dificuldades até da gente tomar decisões na vida, fora esse absurdo da culpabilidade, mas que é comum dizer, bom, você deixou porque você gostou, você não sabia o que fazer, de certa forma, quando tem outros elementos envolvidos, sobretudo se a pessoa é menor de idade, ou se tem uma vulnerabilidade física ou emocional, realmente é difícil pôr borda. E a pessoa, ao não conseguir pôr borda, morre de vergonha, se embola naquilo, e o convite aqui é para devolver a vergonha a quem pertence, que é o abusador. A nossa dignidade, o nosso desejo original é um direito sagrado e é belíssimo. E é belíssimo também. Então essa conta, sabe, gente? Quando vim em São Paulo, passei num salão que fui 2 vezes. Na segunda vez, o cabeleireiro me ofereceu uma massagem de cortesia, pois, segundo ele também era massagista. Lá fui eu na salinha, fiquei de roupa mesmo, mas por 3 ou 4 vezes senti a mão dele desconfortavelmente próximo demais dos meus seios e da minha virilha. Nunca mais voltei. Mas também não contei a ninguém. Tinha medo de acusar de alguém injustamente. E também me senti culpada, achando que talvez eu tivesse sido oferecida de alguma forma. Me lembrei do episódio esses últimos dias. Nesse caso, eu percebi que algo estava errado. Me senti um misto de vergonha, sabe? Misto de vergonha, culpa e medo de prejudicar alguém caso estivesse errado.
Agora imagine, eu estava no meio do sofrimento com uma pessoa que me fez procurar vocês. Ele sendo muito mais sutil que isso, ferrando minha cabeça. Que droga, gente, sensação que fiz tudo errado. Meu Deus, parece que não vai acabar nunca esse tipo de sofrimento. Me senti uma burra. Por que eu estou partilhando isso sem nome? Porque alguém que foi enganada, que foi levada por um manipulador, por um enganador, assiste uma história como essa do João, falemos de João, e acaba recobrando outras histórias que viveu de pessoas que nos enganaram, do sarcasmo, do escárnio do abuso sexual, que vai acontecer muitas vezes com um tio, um monitor, um monitor de acampamento, um professor na escola, um vizinho, uma pessoa próxima, amigos dos pais, amigo do irmão, às vezes os próprios familiares, um padrasto, às vezes o próprio pai ou a mãe, há casos de mulheres abusadoras, né? Mãe, madrasta, tia. Então, é preciso dizer que esse caso de, vamos falar de João, eu fico feliz que tenha sido ordenada a prisão dele, que ele seja preso logo, porque ele, de fato, é um demônio na Terra. Ele tem um poder imenso e um poder sobrenatural, que talvez seja a fé das próprias vítimas, talvez seja alguma capacidade de estado alterado de consciência, ou até a espiritualidade, mas a gente não vai discutir isso. A gente vai olhar o horror que é você ludibriar o desejo original de alguém, sobretudo usando a vulnerabilidade dessas pessoas. Não há de se questionar, não precisavam ser 300 mulheres, bastavam ser 3, e isso a gente precisa validar, porque é muito difícil a gente chegar e dizer, olha, mas por que você não fez nada? Bom, tem determinadas situações que não é possível, você não tem arcabouço e moralmente, às vezes não tem idade ou tem medo do poder da pessoa. Veja essa menina, cadeirante, ter tido a intuição e sonhar na véspera que era um homem muito ruim, que beijava uma menina depois de fazê-la sangrar. E saíram de lá expulsas. E hoje a mãe fala, nossa, ela sacou. Então, muitas vezes nós não vemos o que estamos vendo. Porque, afinal, veja bem, né, tem moralmente uma permissividade moral, até na psicologia, né, que você não pode falar que o mal é o mal, você tem que passar um pano nisso. Então é preciso a gente discernir e ficar perto de si, porque o mal é o mal. Para ficar perto de si, eu recomendo consciência, eu não recomendo, alguém me pediu para falar sobre o ayahuasca, acho que merece eu fazer um vídeo com pesquisa inteiro sobre isso, mas ayahuasca ou santo daime, ou a rigor qualquer outra forma de estado alterado de consciência, precisa de contextos primorosos, específicos, tão bem feitos para que isso não vire um horror, que eu sou puramente contra o estado alterado de consciência para você poder se encontrar. Uma meditação é capaz de trazer tudo que a gente precisa, organicamente, mentalmente, espiritualmente, uma meditação profunda, sem o estado alterado de consciência do ayahuasca. O que eu tenho visto com a ayahuasca e o santo daime, ou com curas religiosas em que o mágico vai tomando um lugar em que você não fica mais presente, então que está no mágico, são pessoas adoecidas, que não respondem mais por si, e ficam numa carência do outro. Não, você não está numa carência, você tem a você, se acalma, respira, medita um pouquinho, fica perto de você, porque neurologicamente o abuso narcisista, o abuso psicopata e o abuso do tipo João de Deus faz um descerebramento, como disse o Matheus Pacheco no Summit. A gente fica descerebrado quando a gente é ludibriado dessa maneira. E as substâncias de estado alterado de consciência para alcançar a iluminação, elas alcançam um amortecimento de algumas faculdades, um estado alterado de consciência, em que a nossa capacidade, as nossas faculdades legítimas ficam comprometidas. E não raro, esse uso do santo daime do ayahuasca tem sido feito completamente fora do contexto original, que é na mata amazônica, com índios, com todo um ritual, com todo um contexto que fora disso vira um troço de templos e de igrejotas e de sítios e chakras que misturam outras drogas e que é só 4 Fs, é fuga, é desplugue do self, não plugue no ser. Claro que um estado alterado de consciência, alguns casos internacionais, na Holanda, tem rituais elevadíssimos com o uso da ayahuasca, com um fito espiritual e com um fito de autoencontro,
Mas é tão raro e com um contexto correto que o que eu estou vendo é assim, a morte verdadeira de pessoas. E não é um ou dois casos, você não precisa pesquisar muito para saber que o final não é bom. O desespero, talvez até de buscar esse estado alterado de consciência, como acontece com o uso de outras drogas e outros tipos de adicção, pode gerar mais depressão do que libertação. A libertação acontece com a gente são, de cara limpa, e com a gente induzindo, entrando num estado de recurso verdadeiramente. Porque isso pode nos fazer nos sentir bem, nos sentir mais próximos de nós e pôr limite em abusador, como essa menina de 12 anos disse para o João, não de Deus. Eu não gosto de você, você é um homem mau. Ela soube, ela sentiu os sentimentos dela. Quando a gente sente a nossa própria intuição, a gente sabe disso. E o cara também que é abusador, ele sabe quem levar para essa linha, quem está mais vulnerável, quem tem o risco de gritar. Sobre abuso e sobre agressão, o Richard Grannon disse algo que eu nunca esqueci como especialista em luta. Se você tiver que morrer numa situação de crime, morra na primeira cena do crime. Porque segundas cenas de crime, vem aqui na salinha, vem aqui no meu carro, vem aqui no galpão, vem aqui no meu apartamento, vou te levar ali. Essa é a segunda cena. Elas são hediondas. Então, a síndrome de bons meninos, fica quieta, não fala nada, que isso, quem está pensando que é, imagine, se comporte-se, não grita, não fala assim, cumprimenta, dá um beijinho na visita, mesmo que você não goste da visita. Faz muito mal pra gente, porque você não tem que ser boa menina. Se você sentir alguma coisa, você diz, você é um homem muito mau, sai daqui. Se você sentir necessidade, corre, toca a campainha de uma casa, grita, pede ajuda. Mesmo, você tá psíquica, imagina o negócio. Imagina não. É preciso aprender a se proteger e perceber a sua intuição. Então, quando a gente está perto da gente, a gente percebeu o monstro que é. E como a ministra Damares ontem foi chacoteada por uma imprensa ressentida e ridícula, ela é pastora, e ela como pastora contou do desespero dela por sofrer abuso sexual, de ela pegar um copo de veneno, um vidro de veneno, e subir na goiabeira, para acabar com a própria vida, uma criança querendo suicídio. Vocês sabem que o suicídio nos últimos 10 anos, então em 2018, dezembro, nos últimos 10 anos, o suicídio entre jovens de 14 a 24 anos aumentou 31% formalmente no mundo. Pelo desespero da mentira, do abuso, de apanhar, da internet exagerada, de não ter quem te ouça e quem te enxergue, sem te envergonhar por sentimentos naturais. É natural você sentir medo, você sentir raiva. Homens, é natural você sentir sozinho, sentir dúvida, e não tem autorização para falar, né? E os jovens, em 10 anos, 31% de aumento do suicídio entre jovens de 14 a 24 anos. Isso é muito sério. Então, por favor, não desqualifique alguém que está com uma situação e não se envergonhe dos seus sentimentos normais de medo, de raiva, de vergonha, de dúvida. Você precisa poder ter com quem falar. Então, o meu trabalho nas tribos, ou o trabalho de psicoterapia dos terapeutas, alguns trabalhos espirituais, mas sérios, né? Tenho certeza que os centros kardecistas estão muito impactados, porque são sérios, são morais, éticos, e tem algo elevado sobre a luz, a família, a integridade de cada ser, né? E aí vem um João desse aí, se intitulando João de Deus, para fazer um negócio desse. E é verdade, porque tem um ano que eu tive um testemunho próximo de gente que estava lá junto me contando. Eu falei, vixe, mas será? Já pus um pé atrás. Vocês viram quantos depoimentos? Vocês viram a cara das vítimas? Vocês estão entendendo que a gente não pode... Teve um que me escreveu, quem não deve não teme. Eu digo, oi, perdão. Ele falou, não, o que eu estou dizendo é que se ele for culpado mesmo, ele tem que ir preso. Bom, tá certo. A gente não pode deixar a presunção antecipada, né, da culpa. É preciso ter o direito de defesa e tudo mais, mas desculpa, eu estou lidando com milhares de mulheres, então não dá pra gente passar pano nisso. O cara é um nojento, é um velho asqueroso, hoje com 70 anos, que estuprou, engravidou, fez abortar, espancou e utilizou provavelmente milhares de mulheres, porque se tem centenas prestando queixa hoje, porque uma gringa teve coragem de vir falar, e há 1 ano e pau eu já tinha escutado falar. Então, bota a boca no mundo. Por que vamos falar de João? Não fale desse monstro. Falemos, porque é o silêncio que faz o abuso acontecer.
São segredos de família, depressões, suicídios, dinheiros, homossexualidades, estupros, sexualidades distintas, coisas que as pessoas querem esconder é que fazem os abusos terríveis acontecerem. Então, quando a gente vive na verdade, o bom de falar a verdade é que você não precisa lembrar do que disse, né? Tá bom, então vamos falar de João, que João tem que ir preso. Aqueles de vocês que sabem de histórias ou que se identificam com abuso sexual, eu preciso dizer que para histórias do passado, para histórias de família, o perdão ou a justiça vem no fim e são opcionais. A coisa mais importante, a coisa realmente que traz cura e um alívio para o coração de gente que passa uma vida com uma vergonha tóxica, que tem um constrangimento de estar na própria pele, que tem uma espécie de medo, às vezes até nojo de si, um descompasso, é fazer um processo de limpeza e aceitação desse eu, aceitação de si, do bom e do não tão bom. Porque a gente precisa acolher a nossa inocência. Quando a gente é inocente não sabe, quando a gente foi ingênuo, não soube por borda, ou teve vergonha, teve medo, ou foi banana mesmo, não soube o que fazer, a gente tem que se perdoar. E não dá bola para o julgamento dos outros. Não se identifique com as vítimas sendo julgadas. Ah, não, tá fingindo, ah, não, imagina, isso aí é fantasia. Eu vi uma mulher na televisão falando, vou botar um pedacinho do vídeo aqui da matéria. Isso aí é fantasioso, né? Não se identifique com essas críticas, isso não te define. Se acolhe a tua criança e a tua pessoa, você não teve culpa. Uma pessoa perversa faz uma coisa dessa, às vezes por educação você não soube o que fazer, às vezes por imaturidade ou por ter idade, dependendo de como essa coisa é, né? Então você trata de se acolher, dizer isso, eu não sou o que me aconteceu, isso não me define, eu não sou o que me aconteceu. E se eleva, acolhe sua criança, acolhe seu corpo, acolhe você, né? E aí perdoar, ou fazer justiça de uma indenização, uma coisa qualquer, isso vem de brinde. Pode ser que você queira, pode ser que seja importante, pode ser que perdoar seja bom, que você deixa aí, né? Mas o que faz você estar em paz com o seu coração não é isso. Você pode ter uma indenização milionária e continuar no inferno. Você pode perdoar a pessoa ou o outro, mas você, seu sentimento sobre si mesmo, o lugar que dá cura é a relação na vertical, é da boca para dentro, né? Então as pessoas que passam abuso sexual de qualquer tipo crescem com a vontade dançada, me disse uma vítima certa vez. É uma coisa da vontade, fica meio dançada, porque o desejo original foi ludibriado. Essa frase é forte, é importante e a cura existe. Um pedacinho de que horror que o ser humano pode ser, né? Pode ficar, mas a gente tem um trabalho para se desidentificar com aquele que não vale nada, com a vítima, com aquela que é levada pela mão, pelo religioso, pelo padrasto, pelo pai, pela mãe, e que essa frase comigo se faz qualquer coisa. As vítimas têm que falar não, comigo não se faz qualquer coisa, não mais. Eu posso até ter vindo de um núcleo que isso era assim, só que não. Eu vou pisar meu chão, em nome de Deus, do Altíssimo, do Divino, da dignidade da vida, do amor que eu tenho no coração. Eu vou aprender e fazer tudo que eu puder e pedir a Deus a ajuda, que venha para eu aprender a estar num outro script, fazer outra forma de relações e de lugar, né? E deixar que vá transformar, que essas imagens e essas ideias não falem mais comigo. É um trabalho que é de estresse pós-traumático complexo, há profissionais que sabem lidar com isso para te ajudar, e também de divindade, de Deus, como você o conceber, mas de você ficar do seu lado. E a dignidade da gente a gente faz, sabe? Pega essa espada e diz, eu sou o rei ou rainha do meu estado, em nome do Altíssimo, de Deus, como eu concebo. Na bênção não te vês da dignidade, que estes homens e mulheres que são doentes não passem mais impunes, não sejam mais escondidos, que a gente não se envergonhe, que vocês não se envergonhem. A gente hoje tem a internet e a gente tem milhões de pessoas conectadas no mundo e a gente vai aprender a pôr limite. Isso pode ser assim, quando uma pessoa chega e faz uma brincadeirinha, né? Com vocês homens inclusive, não só uma brincadeirinha sexual,
mas faz uma invalidação, a gente não deve ficar com cara de pastel, né? Nem aceitar, como a ministra, que se tire sarro, porque ela disse que ao ter uma visão de Jesus no pé de goiabeira, ela teve uma revelação e evitou de ela se suicidar. Ela não estava falando isso no plenário, ela não estava falando isso como política, ela estava falando isso como pastora, no ambiente de fé dela. E que mau gosto, né? Que sociedade carniceira, de falar ha, goiabeira. Eu falei, é mesmo, a pessoa dando conta de falar algo que para milhões de pessoas, sempre tem algumas coisas que esses que tiram sarro têm vergonha e viraram bullies, de ficar diminuindo os outros, né? E essa é uma saída de emergência muito triste. Então o que a gente tem mais que fazer é respeitar. Eu sinto muito pela dor de vocês, eu sinto muito por todas as vítimas. Eu acredito que seja possível levantar a cabeça, eu acredito que exista justiça, e acho que a justiça às vezes compensa, sim. Ela não resolve, o que resolve é o que eu estou te falando, você tem que resolver, e a justiça pode compensar, e às vezes é importante que a justiça seja feita e compense, né? Porque tem pessoas que verdadeiramente se sentem com a vontade tão dançada, tão envergonhadas de si mesmas, e não é justo, porque não tem nada a ver com elas não têm culpa. Isso é importante que você entenda. Eu espero que você não tenha que passar por isso, nem um filho seu, para entender a dificuldade dessa situação e a impotência que essas pessoas experimentam, que precisa ser tratada agora. Você não é impotente. Você tem um corpo grande, você tem raciocínio, você tem uma rede de apoio. Levanta essa cabeça, né? Cleros, políticos, médicos, professores, padrastos, pais, mães, tias, gente doente que usa o outro como um objeto, que é uma das formas típicas do narcisismo. Aliás, o Sam Vaknin foi categórico em dizer que narcisistas tendem ao abuso sexual de crianças, narcisistas verdadeiramente diagnosticados, porque o outro é só um objeto, então eles tendem ao abuso sexual de criança. Porque a criança é uma coisa, né? A criança, o jovem, o fiel, seja quem for, né? Então a desordem de personalidade associada a uma obsessão, uma compulsão sexual codependente, né? De sugar energia, suprimento narcisista com direito a gozo, é bastante repulsivo, né? Então, vamos falar de João. Quando tiver meio sinal dessa coisa do cabeleireiro, você levanta e vai embora. Você fala, olha, aqui está desconfortável. Para a mão da pessoa, isso aqui está desconfortável. E faz como uma menina cadeirante. Não vou fazer a cirurgia. E o senhor é muito mal, você é um homem muito mal. O que você sentir, você tem o direito de falar, claro, se colocando numa situação de ter proteção, né? Então, gente minha, Damares, eu sinto muito pelos maus comentários e meus parabéns por você partilhar essa história e superar isso, porque você não é o que te aconteceu. Pessoas do João, não de Deus, e outras pessoas que ficam, será que aconteceu? Se ligam, onde há fumaça, fogo. É muito ruim quando você fica sozinho com uma coisa terrível e ninguém te dá atenção. Vamos olhar, vamos call a spider, né? Chamar uma aranha de aranha. E graças ao bom Deus, agir em tribo, agir em união com pessoas, para nós nos ajudarmos a nos sentirmos melhor na própria pele e nos protegermos uns aos outros e as nossas crianças. Tem filho pequeno, ensina, olha, ninguém pode pôr a mão em você aqui, você também não pode pôr a mão em ninguém, tem gente que gosta de brincadeira besta. Então, se alguém chegar, pode acontecer na escola ou na casa de um amiguinho, alguma coisa, vir, não, vamos brincar, partes íntimas, não pode. Você fala, eu vou chamar meu pai. Pode falar, vou chamar minha mãe. Porque se a gente é covarde, você ensina seus filhos e eles aprendem, eles se protegem, porque essas coisas não vão acontecer quando você está junto, essas coisas vão acontecer quando tem uma chance ali, como eu falei, um vizinho, um monitor de acampamento, uma pessoa, né? E você sempre pode vir falar comigo, filho, filha. Se você tiver algum desconforto, alguma coisa, a gente gosta de brincadeira besta. As partes da gente são uma parte muito sagrada e na idade certa, muito abençoada de a gente ter carinho, de a gente ter abraço, mas quando a gente está na idade certa, não é o caso agora. Então, se acontecer alguma coisa desse tipo, você sempre pode me procurar. E se alguém tentar uma vez, fizeram uma brincadeira assim, com fulano Beltrano, vamos brincar de cavalinho upa-upa, com o pintinho deles, isso não pode, tem que falar, não senhor, não entra na brincadeira assim não, porque isso aí é abuso, a gente meio esquisita, de brincadeira boba, você não deixa não, você para e fala, eu vou chamar meu pai e minha mãe, você sai correndo.
esse é um exemplo, mas da maneira como você encontrar, às vezes eu tinha alguns livros, desenhos bonitos, então a gente conversava, chegou uma hora, as crianças já estavam maiores, vocês vão para o acampamento, olha, ninguém, mãe, já sei, ninguém pode me limpar, mexer aqui, eu também não posso mexer, ninguém, já sei, sabe? A criança com 8 anos já falou, já sei, já entendi. Mas ela já tem um código interno de, pô, peraí, isso está errado. Como eu atendia, eu afortunadamente não passei por isso, eu pessoalmente, na minha infância nem na minha vida, mas eu atendi mães que passaram por isso com um filho de 6 anos, com um vizinho. Gente, é uma coisa horrorosa. E a gente fica, comigo, como isso foi acontecer? É inevitável a gente sentir culpa, ou na gente mesmo, ou a respeito de um ente querido, de um filho, de uma pessoa. Então, eu espero que esse vídeo faça um pouco de reflexão para a gente se manter no corpo, se manter ativo e vivo. E migrar é um assunto ruim que nos embrulha, me embrulhou o estômago, né? Mas é tão bom sair disso e ir para o bom, para o bem, para o belo, para a sexualidade de amor, de afeto, de ternura, de falar a verdade. Então, fale a verdade, fale a verdade, fale a verdade. Olhar nos olhos das pessoas e ser capaz de ter bordas a respeito do que é importante para nós. Não lidar com gente que é sacana, que mente, que faz conta que é seu amigo, mas não é, que tem um negócio meio estranho. Siga a sua intuição, ouve seu coração. Tem um negócio meio estranho, a pessoa parece amiga, mas tem um olhar assim meio invejoso, tem uma coisa meio assim, fica... Você tá vendo o que você tá vendo? Call a spider a spider. Menina de 12 anos, minha amiga amada Luciana, cadeirante, um beijo pra você. Você é um homem muito mau. E aqueles que são pessoas muito ruins, saia do meu caminho. Eu prefiro andar sozinho, deixa que eu decida a minha vida. Aqui não, Juvenal. Em compensação, laços de pessoas que sabem proteger vínculo. Os grandes problemas dos relacionamentos do dia a dia, a pessoa não protege o vínculo. A pessoa deixa a gente falando sozinha, a pessoa não é verdadeira, não luta junto. Limpeza. É um ótimo ano aí pela frente, 2019, ano do javali de terra, diz o Dr. Yoshida. É um ano para a gente limpar, colocar em marcha, acreditar na gente, acreditar no amor, ir buscar recursos, ajudar o Brasil, igual tá lá os nossos futuros governantes viajando para cá, para lá, buscando investimento, buscando recursos, vamos ajudar a botar essa casa em ordem. Vai buscar recurso para você também, recurso emocional, recurso de beleza, recurso de carinho, recurso de autorrespeito e respeito pelos seus filhos, pelos filhos dos outros, pela espiritualidade, pela religação, que não seja de uso. Uma última sobrevivente escreveu numa das tribos anteriores também que ela não acredita na religião, porque eles falam que Deus é bom, tudo que é de Deus é bom e tudo que é ruim é do diabo, e justificam nisso uma série de abusos. Ela teve vários abusos na família, com pastores. Há pessoas que são filhas de pastores e que sofrem horrores na família, ou casadas com pastores. Eu não estou dizendo com isso que pastores religiosos, espíritas ou qualquer outro tipo de religião sejam necessariamente todos um problema. Mas a gente não pode esconder que há um problema aí, porque é uma forma de dominância, assim como a ayahuasca, que te deixa fora de um senso de raciocínio. Em que lugares eu posso verdadeiramente me entregar e ter um estado alterado de consciência em que eu let go e que eu posso ter? Tem que ser de muita confiança, mas primeiro confiança em mim, na minha consciência, no meu senso de self. Eu posso fazer isso meditando, fazendo orações, com algo seguro, verificado, e não me entregar. Meu poder não está na mão de ninguém nunca, só de Deus. De Deus, de quem nós somos filhos. Nós somos filhos do divino, irmãos das árvores e das estrelas. Então aí sim a gente pode entregar o nosso poder, mas não no humano, principalmente alguém que faz dinheiro com esse tipo de promessa, com esse tipo de coisa. Eu sou Cláudia Ricken, estou na quantumhouse.com e que bom, por limite, em pessoas perversas e abusivas. A vida fica muito melhor quando tem confiança. Confiança é um patrimônio. E eu agradeço muito a sua, de você acompanhar meu trabalho. Se inscreve no canal, aperta o sininho, que eu esqueço de falar isso, quero passar dos 10 mil. Mas cada pessoa, uma pessoa que tem uma coisa boa, já vale para mim, já é o bastante, e também a confiança no meu trabalho, que muito me alegra, muito me agrada. Um beijo para vocês, honra, força e paz, em graça e amor. Selva.